Boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Luís Montenegro, ao Presidente da Câmara, nosso Presidente da Câmara aqui de Espinho, ao Amadeu, pelas palavras que me dirigiram. O nosso partido é um partido de valores e um dos valores que nós cultivamos é o da amizade. E os exageros em relação à minha pessoa, eu acho que tem que ver muito com a amizade que eu retribuo e que sei que também têm por mim. Caras amigas e caros amigos, senhores deputados, senhores autarcas, presidentes de Câmara, vejo aqui caras amigas, o exercício que eu me proponho é, de acordo com aquilo que é o trabalho realizado pela Nacional do Partido, é fazer um percurso com factos sobre de onde vimos, o caminho que percorremos e por onde queremos ir. É muito importante, de facto, assinalar os factos, principalmente numa altura em que os nossos adversários, e não só, muitas vezes atiram com uma barragem mediática para tentar mistificar situações, tentar fazer esquecer tudo aquilo que se passou, tudo aquilo por que passamos e tudo aquilo que foi preciso ser feito. Apetece-me a este propósito lembrar aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas aliadas entraram na Alemanha e os exércitos se depararam com o horror dos campos de concentração, o general comandante supremo das forças aliadas, o comandante Eisenhower, o general Eisenhower, deu uma ordem que foi seguida por todos os batalhões, de que todas as populações alemãs, das vilas e das terras à volta dos campos de concentração, deviam ser obrigadas a visitar os campos de concentração, para ver os horrores do que lá se passou, para que, anos envolvidos, não aparecesse alguém a tentar reescrever a história e a tentar dizer que nada do Holocausto se tinha passado. É bom também, na política, fazermos o exercício de recordar factos, analisar as situações com verdade, com olhar para a realidade como ela se passou, para depois, a partir daí, podermos não só tirar as nossas conclusões, como também construirmos os caminhos de futuro, os caminhos que evitem que nós retornemos aos erros do passado. O trabalho que vos quero apresentar é um trabalho que se divide basicamente em três partes. Por um lado, falar um pouco da herança de uma crise que em 2011 o país estava profundamente mergulhado, em que o país estava profundamente mergulhado, a situação de divergência em relação aos nossos parceiros europeus em que nos integramos e o caminho que foi percorrido e que está a ser percorrido e que temos que continuar a percorrer para transformar essa divergência em convergência e, em último lugar, obviamente, a necessidade de manter o ritmo das reformas para não deitarmos tudo a perder e para não voltarmos atrás, não fazermos o nosso país voltar atrás e podermos deixar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais deixaram a nós. Um país mais próspero e oportunidades de vida bastante mais conseguidas do que aquelas que nós próprios encontramos. Infelizmente, a minha geração, a nossa geração, a geração de algumas das pessoas aqui presentes, outros são de gerações já mais novas, têm essa responsabilidade. A responsabilidade de poder deixar aos nossos filhos um país melhor do que aquele que os nossos pais deixaram a nós. E nos últimos anos não tem sido esse o caminho, não tem sido esse o trabalho que nós temos realizado. Falar da crise em que o país estava mergulhado em 2011 é falar da estagnação económica de mais de uma década, desde 2000 a 2010, primeira década do século, o quarto maior crescimento da dívida pública no mundo, nessa década, a dívida externa líquida que triplicou entre 2000 e 2011, nessa década também, e o desemprego que igualmente triplicou nesse período. São estes os números, são números oficiais. A dívida pública portuguesa, entre 2000 e 2011, cresceu mais de 131 mil milhões de euros. A dívida externa líquida, que tem que ver com a nossa balança de pagamentos, cresceu no mesmo período da primeira década mais de 109 mil milhões de euros. O desemprego, a evolução do desemprego e do emprego também é fácil de constatar neste gráfico. Entre 2000 e 2011, a taxa de emprego, o número de portugueses empregados da nossa população ativa,
caiu de 58,6% para 52,8%, numa trajetória clara de descida ao longo de todo o período. Não foi só nesse período final, que é o período da crise financeira internacional, mas ao longo de todo o período a tendência é clara. E o mesmo se passou com o desemprego. Ao mesmo tempo que o emprego caía, o desemprego também, em termos sustentados, subiu sempre ao longo da década, uma década perfeitamente perdida em termos de evolução do nosso país e de criação de riqueza e de bem-estar da população. Tivemos, neste período, obviamente, uma situação óbvia de divergência para com os nossos parceiros europeus. Portugal cresceu nos últimos anos, por comparação com essa década, mais do que a zona euro. A partir de 2014, do ano passado, como sabem, passámos os anos 2012, 2013, foram anos extraordinariamente difíceis para travar o comboio da dívida, o comboio do desemprego, que caiu sobre nós, fruto das políticas da primeira década, que tiveram os resultados que foram exemplificados naqueles gráficos. Tivemos que travar esse comboio e tivemos que reverter a sua marcha. E é verdade que entre 2014 e 2015, Portugal começou de novo a convergir com a Europa, começou a crescer mais do que a zona euro. Portugal começou a exportar cada vez mais, tenho gráficos à frente, veremos os números exatos dessa evolução, com mais investimento, com mais competitividade e com um crescimento, digamos, paulatino, mas sempre muito sustentado, da confiança, que é fundamental para sustentar esse mesmo crescimento. Na zona euro, a média de crescimento em 2014 foi 0,8%, enquanto Portugal cresceu 1%. É a tal inversão de tendência, passar da divergência para a convergência. Em 2015, as perspectivas que são apontadas apontam para 1,1% de crescimento médio na zona euro, quando Portugal se aponta para um crescimento de 1,5%. E é esta tendência que, em termos sustentados ao longo dos próximos anos, é fundamental mantermos para que o país não volte a cair na situação de divergência e na situação de empobrecimento que isso representa para os portugueses. Em termos de exportações, as exportações em 2010 representavam 29,9% do PIB. Conseguimos, hoje, no final de 2014, que elas representem já 42,4% do PIB, e a tendência, a manter-se esta tendência, procuraremos atingir, é essa a meta do Programa de Estabilidade e Crescimento que este Governo já aprovou e fez apresentar em Bruxelas, até 2020 consigamos atingir 52%. É uma meta ambiciosa, mas muito mais ambicioso. Há 2 anos atrás, quando traçámos a meta de atingir 40% no final desta legislatura, toda a gente dizia que era impossível. No final de 2014, já atingimos 42,4%. Até ao final da legislatura contamos ainda conseguir, portanto até ao final deste ano, contamos continuar a subir neste potencial de crescimento. Escuso de vos lembrar que o aumento das exportações é o aumento da riqueza do país, porque é através das exportações é que nós, em trocas com os outros países, conseguimos trazer mais riqueza, conseguimos enriquecer o país. Em termos de investimento privado, o cenário também é semelhante. A trajetória de crescimento de 2014 para 2015, continuando até 2020, podemos projetar um crescimento, se mantivermos o ritmo, se mantivermos as reformas, se não voltarmos atrás, se não deitarmos tudo a perder, podemos continuar a crescer no investimento. Através do investimento é que se cria emprego, através do emprego é que se cria riqueza. O mesmo relativamente quer no investimento em termos globais, quer no investimento produtivo, como é evidente. Aqui podemos verificar também uma questão essencial para o crescimento do país, que tem que ver com a industrialização. Ao longo da primeira década, a indústria portuguesa foi sendo destruída. A verdade é que hoje em dia corre muito na boca dos nossos adversários de que o país está desindustrializado. O país foi desindustrializado sucessivamente e de uma forma sistemática ao longo da primeira década. E desde 2011 para cá subiu significativamente e nós hoje podemos afirmar, se esta tendência se mantiver, que conseguiremos, já invertemos a tendência e conseguiremos atingir nos próximos anos patamares de industrialização do país que são fundamentais para as trocas externas e para o enriquecimento
do próprio país e o bem-estar da população. É evidente que isto consegue-se com o investimento. Uma das armas fundamentais para atrair o investimento é uma estabilidade e uma competitividade fiscal. A reforma do IRC foi a primeira das grandes reformas fiscais que este Governo, assim que começou a haver condições de retoma da economia portuguesa, se abalançou. Não, como dizem os nossos adversários, por razões ideológicas, mas por uma razão muito simples. A prioridade deste Governo é o emprego, é defender o emprego, combater o desemprego. E a forma de defender o emprego e combater o desemprego é apoiar as empresas, porque são as empresas que criam e que preservam o emprego. E por isso a prioridade deste Governo, é essa a razão, foi começar pela reforma do IRC, tornando o nosso país mais competitivo para, através disso, atrair mais investimento e conseguir estabilizar as nossas empresas, conseguir estancar o desemprego que era galopante, como já foi demonstrado e falado de resto pelos oradores que me antecederam. O Código Fiscal ao Investimento é também um instrumento muito importante para o crescimento da economia. Também houve reformas importantes, mas eu vou passando à frente para não vos tomar demasiado tempo. A competitividade ganha pelo país nos últimos anos, apesar da crise, apesar do resgate, apesar da austeridade. As reformas empreendidas nos últimos anos conseguiram fazer Portugal subir 10 posições em termos de competitividade, de acordo com dados que são dados internacionais, não são dados portugueses, muito menos dados do Governo. Esta competitividade do país é extraordinariamente importante porque é através dela que se consegue atrair investimento e é através do investimento que conseguimos criar mais riqueza. O número este gráfico também é bastante ilustrativo do que se passou, do caminho que percorremos nos últimos anos. Ao longo do período deste mandato, de 2012 até aqui, havia, em termos de insolvências e dissoluções de empresas, nós temos vindo paulatinamente a diminuir o número global, o número absoluto dessas insolvências e dissoluções, ao mesmo tempo que a criação líquida de empresas tem sistematicamente subido. Vou passar à frente de alguns destes quadros. A questão da confiança. A questão da confiança, obviamente, é o sentimento que anima as pessoas, é o sentimento que permite quer o empreendedorismo, quer o investimento, quer o próprio consumo, que ele próprio, como sabem, é multiplicador desse crescimento. As taxas de confiança e de recuperação do rendimento estão aqui ilustradas, a sua evolução de 2011 para o final de 2014. São dados oficiais. Neste momento estamos em patamares históricos de confiança dos portugueses relativamente ao caminho percorrido e isso é que nos dá ânimo e isso é que permite visualizar um crescimento ao longo dos próximos anos a manter-se este estado de coisas. Este quadro aqui fala-vos do desemprego, da evolução do emprego, não é do desemprego, da evolução do emprego. E que desmistifica muito daquilo que é o discurso da oposição à esquerda e dos nossos adversários, que dizem que muito da queda do desemprego teve que ver com a imigração. Não é verdade. A prova que não é verdade é que mesmo com a imigração, que a imigração essa sim é uma realidade, a imigração é natural em qualquer país que atravessa as dificuldades pela qual Portugal tem passado nos últimos anos, mas a realidade é que o emprego em Portugal tem crescido e tem crescido de uma forma em termos absolutos, apesar da imigração. Este quadro aqui tem que ver com o desemprego. O Luís Montenegro há pouco referia-se a ele. Os dados em janeiro de 2013, quando atingimos o pico das dificuldades do tal comboio que vinha de trás quando iniciámos funções, a partir daí iniciámos uma trajetória de meses e meses sucessivos até ao final de 2014, com uma queda sistemática e sustentada da taxa de desemprego, que ainda está, obviamente, em níveis muitíssimos altos, mas tudo aquilo que foi destruído ao longo de anos e anos não se consegue recuperar em 2 ou 3 anos, como é evidente. Tudo isto, não aconteceu por acaso, aconteceu, obviamente, por força de políticas ativas de emprego, políticas como a garantia jovem, políticas como os estágios. Os resultados obtidos demonstram à sociedade a correção dessas políticas e os resultados positivos que elas mesmas alcançam. E tudo isto pôde ser feito também, este quadro desmente categoricamente aquilo que é muito do discurso dos nossos adversários.
apesar da austeridade, apesar da necessidade de contenção, apesar da necessidade de reduzir a despesa e de pôr as contas em ordem, este Governo, com o seu timbre social-democrata, nunca deixou de privilegiar os mais desfavorecidos, aqueles que mais necessitam na sociedade portuguesa, e de defender o Estado Social. Se não tivéssemos perseguido as políticas que perseguimos, então sim, o Estado Social estaria completamente à beira da ruptura, à beira do colapso. Mas estes dados demonstram que foi possível, mesmo nestes anos tão difíceis como aqueles que passámos nos últimos tempos, foi possível, objetivamente, aumentar aquilo que é a despesa do Estado, dos nossos impostos, nas prestações sociais. Cresceram de 2010 para 2015, 2010 da responsabilidade do Governo Socialista, para este ano, para o Orçamento de 2015, da responsabilidade do atual Governo, há um crescimento em termos absolutos que são indesmentíveis através deste quadro. A reforma do IRS, obviamente, também foi possível em 2015 iniciar, depois de termos iniciado em 2014, a reforma do IRC por causa da prioridade ao emprego e não por opções ideológicas como os nossos adversários teimam em tentar tapar o sol com essa peneira. A prioridade é o emprego. Chegou o momento de começar também a aliviar os encargos às famílias, às pessoas, às famílias e com uma lógica coerente, que é uma lógica de defender mais as famílias com filhos, mais as famílias que têm mais despesa, até porque, como todos sabemos, o problema da natalidade é um problema seríssimo, gravíssimo, que não é um problema de cariz político ou partidário, é um problema nacional que deve ser respeitado e deve ser combatido por todos nós. Este quadro tem que ver com o déficit. Este quadro também ilustra de uma forma cabal aquilo que eu acabei de vos dizer. Vejam a trajetória da primeira década. Nós estivemos, desde a adesão ao euro, sempre em situação de déficit excessivo. Como sabem, as regras europeias é aquele traço, é os 3%. As regras europeias dizem que o déficit dos países nunca pode subir acima dos 3%. Pois Portugal, desde que aderiu ao euro, teve sempre com déficit excessivo. Sempre. Apenas neste ano, pela primeira vez em 2015, vamos baixar dos 3%, vamos entrar numa trajetória que nos permite sair do déficit excessivo e, com isso, beneficiar de todos os programas novos que a União Europeia tem para os países que têm contas saudáveis. Além de ser pela primeira vez que baixamos do déficit excessivo desde a adesão ao euro, este 2,7 em 2015 será o déficit mais baixo de Portugal nos 40 anos de democracia. Repito, o déficit mais baixo dos 40 anos de democracia. Desde 1974, Portugal nunca teve um déficit de 2,7 ou menos. Nunca. Isto tem que ver também com uma coisa que foi falada pelo nosso Presidente de Câmara, que tem que ver com a redução da despesa do Estado. A redução da despesa do Estado, redução necessária, porque o país estava claramente a viver acima das suas possibilidades, e diga-se em bom da verdade, neste momento também ainda estamos, como toda a gente percebe, enquanto houver déficit é porque estamos a gastar mais, é isso que é o déficit, estamos a gastar mais do que aquilo que temos. A trajetória tem sido fantástica, aquela trajetória que vimos há pouco de 11,2 de déficit, quando assumimos as responsabilidades de governação em 2011, para 2,7 neste ano, mas temos que inverter esta tendência, temos que deixar de ter déficit para passar a poder ter contas completamente saudáveis. De qualquer maneira, o esforço é notável, o esforço está aqui bem espelhado, ao contrário do que dizem muitos dos nossos adversários, não foi o esforço de racionalização das contas, não é feito essencialmente à conta do crescimento da receita, que também houve, também tinha que haver o esforço de todos para pôr as contas do país em ordem, mas foi acima de tudo de uma redução estrutural do peso da despesa do Estado, o Estado que não só servia todos os nossos impostos, como gastava muito mais do que aquilo que era a receita desses mesmos impostos. Este dado aqui é um dado também extraordinariamente importante em termos das políticas deste Governo e que demonstra que, durante este período, continuou a ser possível, o que está encarnado são os dados de 2010, o que está a ver são os dados de 2013, que são os últimos que estão fechados e que são conhecidos, de estudantes no ensino superior,
de estudantes no secundário e pós-secundário e dos portugueses sem nível de escolaridade, que é o único que desce, e ainda bem que desce, e tem que continuar a descer, como é evidente. Isto demonstra que nestes anos de dificuldades e de austeridade nunca foi posto em causa nem as prestações sociais, nem, obviamente, a prioridade à política da educação. Este aqui demonstra dados de saúde, que também já foram hoje aqui falados. Os dados objetivos do número de utentes com isenção de taxas moderadoras cresceu e cresceu em 1.400.000 portugueses desde que este governo assumiu funções. Ou seja, no tempo dos governos socialistas, as isenções, os cidadãos com isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde era de 4.400.000, hoje é de 5.800.000 portugueses. Durante esse mesmo período, os gastos em medicamentos por parte dos utentes, por parte de nós todos, baixou 17%, 17,3%. O mesmo se diga do preço médio dos medicamentos, fruto da política de expansão dos genéricos. O preço médio de medicamentos baixou 18% no mesmo período, no período da governação atual. Outros dados do Serviço Nacional de Saúde, eu vou passar rapidamente: redução dos tempos de espera de cirurgia, redução das consultas, o aumento das consultas hospitalares, a redução de dívidas, já foi aqui falado também, o preço dos medicamentos, o peso dos genéricos, que cresceu e por isso é que o preço dos medicamentos baixou também, as reformas na área da justiça, o número de redução, que também já foi aqui hoje falado, das pendências judiciais, a segurança, que é também um fator decisivo no nosso país. Neste período de austeridade, os dados são bem exuberantes. Entre 2010 e 2013, a criminalidade baixou, quer em termos de crimes participados, quer em termos especificamente de crimes violentos e graves, e baixou de uma forma sustentada. Não tem picos em nenhum dos anos. Passando para o último item desta apresentação, manter o ritmo das reformas. Um dos instrumentos fundamentais que vamos ter a partir deste ano, 2015, é o novo quadro comunitário, como é conhecido, o novo quadro dos fundos europeus. São mais de 25 mil milhões de euros que ao longo dos próximos 7 anos, contando já com 2015, 6 anos, portanto até 2020, o chamado Portugal 2020, que vão ser aplicados na economia portuguesa e vão ser aplicados fundamentalmente na competitividade e na internacionalização das nossas empresas. Não vão ser gastos nem em betão, nem em despesas para setores protegidos, vão ser gastos nas empresas, nas pequenas e nas médias empresas, são elas que criam emprego, são elas que criam riqueza. Vão, obviamente, também ser gastos na inclusão social e no emprego, na formação do capital humano, ali encontra-se educação, formação profissional, e na sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, onde estão as políticas do ambiente, as políticas de sustentabilidade, as políticas de energia. Esta é a dispersão em maior pormenor das várias áreas desse programa do Portugal 2020. Isto também tem que ver com os vários programas de cada uma das áreas que eu referi. As empresas, há um aspecto que eu vos queria chamar a atenção e que tem que ver com o seguinte: é muito importante o aumento da produtividade das nossas empresas, porque o decréscimo da produtividade é que está na base da divergência de Portugal em termos de crescimento da economia face à União Europeia. E isto é bem exemplificado por este quadro. Em 2011, nós estávamos com uma produtividade média das nossas empresas 1,4 abaixo da média europeia. Neste momento temos um crescimento relativamente à produtividade. A nossa produtividade deixou de regredir, passou a aumentar. E isso, obviamente, também permitiu que houvesse fontes de financiamento diferentes, e foi sustentado por fontes de financiamento diferentes às nossas empresas. Há um problema crónico das nossas empresas, que é a deficiente capitalização própria, e por isso o recurso à banca sistemático das nossas empresas tem-se conseguido inverter nos últimos anos esta tendência, e é preciso continuar a apostar nesta inversão da tendência. Isto tem que ver com outras políticas de eficiência no transporte de mercadoria por ferrovia, que obviamente em termos ambientais tem muito significado. Há também um crescimento nos últimos anos, crescimento que temos que continuar a aprofundar.
movimentação de contentores, isto é, as energias renováveis no consumo de energia final, o que é extraordinariamente importante porque o nosso país, um país como Portugal, que não tem combustíveis fósseis, a fatura de importação de combustíveis fósseis em Portugal representa, em média, em preços atuais, entre 11 e 12 mil milhões de euros ano. Isso demonstra, são dinheiros que nós temos todos os anos, com os nossos impostos, de pagar para ter combustíveis, para ter automóveis, para ter aquecimento, para ter eletricidade no nosso país. Bens essenciais ao nosso modo de vida. Não podemos prescindir deles. A forma de começar a depender menos do exterior, a gastar menos dinheiro com o exterior, é obviamente apostar nas energias renováveis, cada vez sermos mais autossuficientes, ou procurar ter uma autossuficiência percentualmente mais elevada relativamente às necessidades energéticas. Isto tem que ver no investimento no capital humano, onde eu assinalaria aqui que é extraordinariamente significativo a evolução da taxa de abandono escolar precoce da parte dos portugueses. Entre 2010 e 2013 foi possível baixar 9,8%, portanto praticamente 10% na taxa de abandono escolar, apesar das dificuldades, apesar da austeridade por que passamos. Mais um exemplo objetivo da aposta sistemática na defesa dos setores que são precisos ser defendidos na sociedade portuguesa. Isto tem que ver com o índice de produtividade, que já falei há pouco também, com a evolução das exportações em alta tecnologia, que obviamente são algo muito importante para o desenvolvimento competitivo do nosso país. Isto tem que ver com o aumento da taxa de emprego, que também já vimos noutro quadro. Isto tem que ver com políticas sociais, tem que ver com o crescimento que foi possível garantir entre 2011 e 2015, quer no número de creches, que subiu 17,7% os utentes em creches no nosso país, as nossas crianças, o apoio a idosos, que continuou a crescer apesar da crise, com mais 27,6 milhões de euros, com o crescimento de 6,2%, o apoio aos deficientes, que também cresceu neste período de austeridade, e aqui, por último, dados compilados que têm que ver com o aumento potencial do PIB, o aumento das exportações, o reforço da indústria, o aumento do emprego, a melhoria do contexto de investimento em que Portugal, de número 12 em termos da União Europeia, temos a ambição de conseguir colocar Portugal no top 5, nos 5 países mais competitivos em termos daquilo que é chamado em termos internacionais do doing business, portanto, do ambiente favorável ao investimento, favorável à realização de negócios. Colocar Portugal naquele top 5 é a ambição, é o objetivo deste Governo. Eu terminava esta apresentação dizendo-vos o seguinte: não pretendo esta apresentação traduzir a ideia de que tudo está bem em Portugal. Não. Pretende apenas, sim, desmistificar a ideia de que as coisas estão todas mal. As coisas não estão mal, as coisas evoluíram muito positivamente nos últimos anos, passámos anos terríveis, mas percorremos um caminho que é um caminho que hoje em dia apresenta resultados. E os resultados esses que demonstram que os sacrifícios não têm sido em vão, os sacrifícios têm valido a pena e está nas nossas mãos, nas mãos dos portugueses, obviamente, olharem para aquilo que foi feito, para aquilo que está a ser feito e para aquilo que querem que seja os próximos anos, que seja o nosso futuro. Se queremos continuar neste caminho de recuperação ou se queremos embarcar numa aventura, colocar tudo porventura a perder, entrar um bocadinho naquilo que falava o Luís há bocadinho, quando ouvi o Luís falar da Grécia, lembrei-me da história da formiga e da cigarra. E todos sabemos como é que acabou a história. Não quero que Portugal, e seguramente que nenhum de vocês quer que Portugal também embarque numa situação de festa conjuntural para depois terminar com uma cigarra. Não é isso que é o dever que nós temos para com os nossos filhos, para com as gerações que vêm a seguir de nós. Ficamos à vossa disposição para esclarecimentos sobre estas matérias. Muito obrigado.